Hoje falaremos sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos registra todo o momento, desde o início da igreja às viagens missionárias do grande apóstolo Paulo. E neste vídeo eu vou falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo, que está lá em Atos, no capítulo 13 e 14. Eu vou ler o texto no capítulo 13, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ora, havia na igreja de Antioquia da Síria profetas e doutores. E diz a Bíblia que, jejuando e orando, disse o Espírito Santo: Separai-me Saulo, que é Paulo, e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Nesse contexto, os irmãos que estavam ali com eles, orando por eles, os despedem. E Saulo, ou Paulo e Barnabé, vai e leva consigo João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, para esta viagem missionária. A princípio, eles passam pela ilha de Chipre, passam por 2 lugares na ilha de Chipre. O texto, a partir do versículo de número 5, fala que eles chegam a um lugar chamado Salamina. E lá em Salamina, eles pregam a palavra de Deus e Deus era com eles. Eles dão prioridade, a princípio ali, no momento que chegam, à pregação para os judeus. A partir do versículo 6 do capítulo 13, eles chegam a uma cidade chamada Pafos, que também ficava na ilha de Chipre. E lá tinha um falso profeta chamado Bar-Jesus que tenta impedir a pregação do evangelho. Paulo, com muita autoridade, repreende aquele homem de modo que por um tempo ele fica cego. O procônsul ali, um homem de título, vendo aquela manifestação sobrenatural, acaba recebendo o evangelho e aceitando a Jesus como seu salvador. Mas a obra não termina por aí. A partir do verso 13, ele fala justamente sobre o lugar que chega, é a entrada da Panfilha, o lugar chamado Perge. Nesse versículo 13, João Marcos, que estava acompanhando Paulo e Barnabé até a trajetória, deixa eles e volta para Jerusalém. Tudo indica que João Marcos tinha dificuldade de assimilação ao evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, uma vez que ele era discípulo de Pedro, e a forma como Paulo levava o evangelho para os gentios devia incomodar João Marcos. A partir do versículo 14, saindo de Perge, eles entram numa cidade chamada Antioquia da Psídia. E depois de uma dissertação sobre a Torá, o responsável pela sinagoga pergunta quem gostaria de se pronunciar. Paulo levanta sua mão e faz uma dissertação rápida, mas brilhante, falando como Deus chamou o povo judeu e como esse mesmo Deus operou na história bíblica através de muitos destes homens. No versículo de número 19, ele fala sobre a destruição de 7 nações através de Josué. E no versículo de número 21 e 22, ele apresenta como Deus operou e levantou reis como Davi e Saul para que o intento dele fosse executado. Paulo conclui esse texto dizendo que da geração de Davi veio o Messias que salvou a humanidade. Com esta pregação, todos ficaram encantados e convidou Paulo e Barnabé para que no dia seguinte pudesse dar continuidade ou pregar o mesmo sermão. A partir do versículo 44, nós vemos ali Saulo e Barnabé reunindo toda a cidade para ouvi-lo. Quando os judeus veem isso e estavam maravilhados todos vendo aqueles homens pregarem, eles ficam enciumados. O versículo 50 fala que eles levantam mulheres religiosas contra Saulo e Barnabé, de modo que eles batem a poeira dos pés e vão embora, seguem o caminho para Icônio. A partir do capítulo 14, Paulo e Barnabé chegam a Icônio. E nessa cidade, as pessoas recebem a palavra de Deus de bom grado. Lucas chega a dizer que sinais e maravilhas foram feitas através de Paulo e Barnabé, e as pessoas se maravilhavam com isso. A partir do versículo 5, como aconteceu anteriormente, vendo os judeus o crescimento da pregação através de Paulo e Barnabé, milagres aconteciam em todos os lugares, então houve uma grande resistência, de modo que eles têm que sair e ir para 2 cidades, Listra e Derbe, que ficava próximo àquela cidade que eles estavam.
Nesta cidade, Listra, quando ele chega, um certo homem, diz o texto no versículo de número 8, estava sentado em Listra certo homem enfermo de seus pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Paulo, fixando os olhos nesse homem, diz o texto que viu fé nesse homem e Paulo ministra a vida dele. Através de Paulo, este homem é curado. A cidade fica alvoroçada com essa situação e os sacerdotes da cidade trazem touros para sacrificar em homenagem a Paulo e Barnabé. A partir do versículo de número 12, tem uma ministração poderosa aqui. A multidão, vendo o que tinha acontecido, chama Barnabé de Júpiter, que é o deus Pater dos romanos, que é correspondente ao dia, ao céu e ao trovão. E chama Paulo, que era quem pregava, de Hermes, que é o deus da mensagem correspondendo aos gregos. Eles chamam ele de Mercúrio dos romanos. Paulo, vendo esta comparação e entendendo muito bem, porque era um homem culto, aquela situação, rejeita totalmente essa comparação. A multidão fica irada porque Paulo não aceita ser adorado como Deus. E Paulo fala que era um homem sujeito às mesmas lutas, tentações que eles. Ele é apedrejado por não aceitar ser adorado. E diz o texto finaliza aqui dizendo que ele é lançado para fora da cidade como morto. Olha que situação interessante. Diferente de muitos apóstolos hoje, muitos cristãos hoje, cantores hoje, que gostam desse endeusamento, Paulo não aceita isso de modo algum. Algo interessante aqui de se observar é que no versículo 19 diz que eles lançam Paulo para fora da cidade como morto. E os discípulos, verso 20, arrodeando sobre ele, Paulo se levanta como que estivesse sido curado instantaneamente. E dali em diante ele vai para Derbe, e em Derbe as pessoas recebem o evangelho de bom grado e muitas almas foram salvas através da pregação de Paulo e Barnabé, através dessa viagem missionária. Vemos aqui o grande desejo missionário e pastoral do apóstolo Paulo, porque ele volta por cada cidade pregando e vendo como aqueles irmãos estavam estabelecendo ali líderes para aquela igreja. Esse texto da primeira viagem missionária, ele termina dizendo que quando Paulo e Barnabé chegam em Antioquia da Síria, eles reúnem, porque foi a igreja que enviou. Lembra? Capítulo 13 de Atos, os irmãos oram por eles com imposição de mãos e os despede. Paulo e Barnabé, ao voltar, reúne toda a igreja, é como se fosse uma prestação de conta, e ali fala de como Deus operou poderosamente através dos gentios. O que esse texto da primeira viagem missionária nos ensina? Paulo foi um grande missionário, capaz, o Senhor usou-o poderosamente. Mas observe que em nenhum momento Paulo quis glória, em nenhum momento Paulo se engrandeceu. Ele sabia que tudo que estava acontecendo era da parte de Deus. Chegando em Antioquia da Síria, ele reúne aquela igreja, fala de tudo que o Senhor fez e presta contas àquela igreja. E daquele momento em diante, passa não pouco tempo naquela igreja e depois desse momento falaremos sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos dar sequência para que você possa aprender mais desse apóstolo que contribuiu muito para a história da igreja cristã. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho para que você possa receber outros vídeos como esse. Deus abençoe e até o próximo.